A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como os irmãos estão? Eu estou bem para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, eu vou falar hoje acerca de um assunto, que tanto o diabo tem usado as mulheres quanto os homens. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo revelou que se ele voltasse hoje, subiria mais mulheres do que homem. O número de mulheres é maior em santificação. As mulheres estão se santificando mais do que os homens. Os homens estão com os olhos doente. E o apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo nos orienta acerca de tudo isso. O apóstolo Paulo falou: mulheres se mantenham de cabeça baixa durante o culto. Por quê? Porque as mulheres de Deus são bonitas. Entendeu? E o Senhor Jesus Cristo falou para os homens, para nós, acerca dos olhos. Se teu olho te fizer pecar, arranca e lança fora. Os olhos do homem estão doentes, os homens estão doentes. E aí, o que acontece? Os pastores não pregam a verdade, eles não pregam a verdade. A ovelha está dentro da igreja, e eles têm medo de perder a ovelha, mas a ovelha está dentro da igreja perdida, cheia de lascívia, vaidade, sensualidade. Aí os olhos dos homens estão doentes, olha, cobiça, aí fica o adultério, porque o Senhor Jesus Cristo falou: se você olhar e cobiçar, você já tá o quê? Adulterando. Não precisa ir para a cama, entendeu? Não precisa ir para a cama. Amados, com o Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia, né? Porque ele sabe que eu não me vou gloriar em nada do que ele me revela, porque só ele sabe o que eu tô passando. Satanás, ele entra dentro da igreja do Senhor. Aí ele fica ali só rindo. E falando: olha como seus servos estão. Olha suas servas como estão. Toda cheia de lascívia, espírito de Jezabel. Porque, amadas irmãs, o pessoal pessoal de Faraó que usava aqueles negócios feios no rosto, o povo de Faraó, né, que usava aqueles negócios feios, aquelas pinturas, né, os batom vermelho, as unhas. Então, não é só de responsabilidade nossa, é dos homens também acerca da santificação. E o que eu tenho pregado mais aqui é que os pastores tomem vergonha na cara para pregar a verdade, porque senão não teria nem eu me convertido. Eu não teria. Cristiane, quem na Bíblia, no Instagram, aí eu corria para a Bíblia para ver, e no Google, é muito fácil, gente. A coisa mais fácil é vocês perguntarem no Google acerca dos bons costumes, acerca da santificação, acerca do que o Senhor Jesus Cristo falou sobre a carne, a carne. Gente, a carne é que nos leva para o inferno. Se a gente não matar a carne e só ficar fazendo a vontade da carne, a gente vai para o inferno. A gente também, eu digo assim, a gente me incluindo, eu não sou casada, porque o apóstolo Paulo, melhor que vocês fiquem solteiro, eunuco. Pesquisem eunuco. Teve pessoas que o Senhor Jesus Cristo falou na Bíblia que se castraram por conta do reino dos céus. Sim, procurem lá. Eunuco, onde o Senhor Jesus Cristo falou que pessoas se castraram por conta do reino do céu. Por quê, Cristiano? Devia ser porque tinha alguma, como se diz, alguma fraqueza lá no órgão, que não conseguia se conter, né? Não se conter. Então, por amor do evangelho, se castraram. Se castraram. Aí as pessoas falaram: mas, gente, as pessoas estão pregando algo que não está dentro da palavra do nosso Deus. Estão criando fábulas, que nem eu estava lendo em Timóteo, entendeu? Coisas para si mesma. E não é a palavra de Deus, ó. Ela é reta, não muda. O homem tem tirado um item, colocado uma coisa, não vamos fazer assim para ficar encaixadinho e nós dar o nosso jeitinho para entrar no céu. Não tem esse negócio. O Senhor Jesus Cristo revelou: mulheres de cabelo loiro, mulheres que fazem design sobrancelha, inclusive eu fazia, coloca cílios. Eu ia de cílios para a casa do Senhor, eu não chorava. Por quê? Por conta dos cílios não sair. Batom vermelho. Então, o que o Senhor Jesus Cristo mais tem falado, porque os sinais estão aí, né? Ele está dando sinais. Se santifiquem, se santifiquem, se santifiquem. E, amados, eu estou sendo prova disso que eu estou vivendo, sabe por quê? Porque eu estou me santificando, mas os homens estão com o olho doente mesmo. Olha só, como eu tô. Eu tô uma senhora, entendeu? Eu tô uma senhora. E os homens estão, ó, cobiçando.
É um escândalo isso. Eu tenho que falar, mas pastores, me cobiçando, me cobiçando. E eu sou observadora e fico. Aí eu converso com o Senhor, sento cajado, Cristiano, sento cajado. E até nisso eu fico com dó, sabe? Mas o Senhor fala, sento cajado. Eu falei, não prega a verdade. Aí, mas o meu pai, assim, o nosso pai, nosso Deus, não quer que eu sofra. O meu pai não quer que eu sofra. Eu falei, sério, pastor? Sério, não quer que eu sofra. Eu falei, e o Senhor Jesus Cristo? O filho, ele sofreu. Eu falei, e os discípulos? Aonde aqui na palavra, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem algum discípulo que foi honrado? Pedro, de cabeça para baixo. Lucas morreu, mataram todos. Nosso irmão era mortos em Arena, né, na Grécia. E o povo só está buscando o quê? Honra. Eu quero honra. Dupla honra. Deus vai te honrar. Senhor, eu não sei aonde está escrito isso aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero descobrir, porque eu estou sendo humilhada, difamada, perseguida. E é assim que tem que ser, porque o Evangelho é renúncia, é cruz, é calúnia, é levante do inimigo. Você vai para um lado, vai para cá, vai para o outro. É tipo assim, vai para cá, é porrada. Vai para cá, é porrada. Dá pra frente, dá porrada para trás. E você fica no estreito. É assim mesmo, o caminho é estreito, é estreito. Aí os homens, entendeu? Os homens querem fazer o quê? A porta larga, entendeu? Aí Satanás entra, já usa as irmãs. Aí Satanás entra, já usa os olhos dos irmãos. Aí vira o inferno. Por quê? Porque se morrer daquele jeito, vão tudo pro inferno. Entendeu? Irmã, você está julgando? Não, estou exortando, porque o Senhor Jesus Cristo falou. Exortai uns aos outros, entendeu? Uns aos outros. E se eu fosse uma pessoa assim, se eu fosse uma pessoa assim, de querer julgar, tanto assim, eu estaria julgando, mas se eu também dar autoridade para os servos dele julgar, entendeu? Julgar assim, que diz, exortar, entendeu? Sentar o cajado. Então, amadas irmãs, se santifiquem. Vocês já são lindas, vocês são lindas do jeito que o Senhor Jesus Cristo falou. Ah, mas eu me arrumo, senão meu marido vai me largar. Entregue ele na mão de Deus. Entregue na mão de Deus. E outra coisa que eu vou falar aqui, tá? Que é acerca do divórcio. Muitos homens largam as suas mulheres por às vezes ela não ser tão linda, por às vezes ela não ter aquela beleza e querem casar com outra mulher, né? Com outra mulher, né? A palavra de Deus fala que o divórcio só é permitido em caso de fornicação. Aí é permitido. O homem, irmãs, vocês leiam lá. O homem pode casar. A repudiada não pode. A repudiação. Então, as irmãs que são repudiadas não pode casar. Eu sou repudiada, entendeu? E se eu casar, eu cometo adultério. Cristian, vão ler lá a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo falou acerca do divórcio. Tudo tá lá escrito bonitinho acerca do divórcio. O homem fica liberado para casar. Se ele comete a fornicação, é lícito o divórcio. A mulher fica repudiada. A mulher não pode casar. Se ela casar, ela comete adultério. É a verdade, é a palavra do Senhor, entendeu? Tanto que o Senhor me deu uma palavra que eu não iria casar, que ele seria meu esposo. E ainda o inimigo, né? Inclusive o enganador que já tá no mundo, o anticristo, o Nicolau Carpente, tentou até me enganar, falando assim, quando eu não sabia que era ele, né, que estava fazendo esse movimento robotizado. Eu falei, meu Deus, e ele se passando pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu sentei numa cadeira, e aí um irmão sentou perto de mim, eu falei, você vai estar perto de mim? Eu coloquei a briga dele bem longe de mim. Aí depois ele veio e sentou perto de mim. Aí eu fiquei. Aí eu falei, meu senhor falou que não é pra mim casar. Aí eu falei, meu Deus, será que é pra mim casar? É. Eu falei, Senhor, é. Ele se passou pelo Senhor Jesus Cristo. Nicolau Carpente se passou pelo Senhor Jesus Cristo com o espírito dele querendo me enganar, né? Porque ele sabe que é eu que estou falando dele, esse imundo.
Esse mundo sabe que eu tô falando dele, né? Então vocês também falem, tá? De Nicolau. Fala assim, Nicolau Carpente, o anticristo. Eu falei que eu vou entregar ele, estou entregando. E, inclusive, amadas irmãs, se cubram, porque ele está em Israel, mas o espírito dele já está sobre o mundo, inclusive dentro da nossa casa, tá? E nós coberta, Satanás não vê a gente, não. Mas nós descoberta, eles ficam assim, ó, os demônios, cobiçando, 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 cobiçando. E acerca de outra coisa que eu quero falar aqui para os irmãos. Sobre os cães. Nosso Senhor Jesus Cristo falou, não dê as suas pérolas para os cães, nem para os porcos. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquele jovem demoniado que saiu do sepulcro, o Senhor Jesus Cristo mandou os demônios para onde? Para os porcos, né? Amados, uma vez eu fui na casa de uma amiga e o demônio se manifestou num cachorro, né? E eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ele saiu lá para fora e ficou. Falei, o Senhor Jesus Cristo tirando o demônio lá. E depois ele voltou. Então, amados irmãos, a gente não pode dar, inclusive, falar para os irmãos, Satanás, ele entra dentro dos cachorros, tá? Ele entra, os demônios entram dentro do cachorro. Por isso que o Senhor Jesus fala pra gente não dá as coisas santas nem para os cães, nem para os porcos. Por quê? Porque os demônios, Satanás entra dentro dos bichos e come. Esse dia eu tava comendo, né? E ali eu vi que era ele. Satanás se incorporou num cachorro lá. Aí eu fiquei olhando e ele me olhando. Falei, tá, você quer comer? Toma osso. Você quer comer? Toma osso. Aí sim, aquilo que eu não como, desculpa, aquilo que eu não como, eu dou pra ele. Osso, toma osso, come osso. Cris, não, amados, não é por conta do cachorro, porque eu já tive cachorro, entendeu? Já tive cachorro em casa. Inclusive a Bíblia fala. A Bíblia fala pra gente não ter esses animais em casa. Por quê, irmã? Porque os demônios entra. A gente já viu o caso de cachorros que atacaram crianças. Vocês acham que é quem? É o Satanás que entra no cachorro e é Bíblia. Procura na Bíblia. A Bíblia fala para nós não ter esse tipo de animal em casa. Cachorro, gatos. E outra coisa, a carne do porco não é saudável. Não é saudável. Por quê, irmã? Porque ele come lavagem. O porco come lavagem. A carne do porco não é saudável, tá? Então, tô falando assim acerca dessas coisas, porque tudo está escrito dentro da Bíblia. Tudo está escrito dentro da Bíblia, né? Tudo está escrito dentro da Bíblia. Mas, irmã, se eu der isso para um cachorro, não vai para o inferno. Mas eu estou exortando as irmãs para não fazer isso, porque é Satanás que entra no cachorro e come, entendeu? Por isso que o Senhor fala, não dá, porque ele entra, ele come, ele tem que sofrer. Satanás tem que sofrer, porque é o que ele faz com a gente, né? Então, quando as irmãs estiver comendo no restaurante e ver algum cachorro, inclusive as cristãs, né? Porque ele vai atrás de quem? De nós, para perturbar. Não dê, não dê, dá osso, entendeu? Dá osso, dá osso, dá osso. Vocês podem reparar, quando vocês, povo de Deus, algum cachorro se aproximar, olha bem dentro dos olhos do cachorro. Vocês vão ver, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo fica com ele. O nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E tudo que o Senhor Jesus Cristo quer é prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo.